chegando e como você pode ver, nós estamos de casa nova. Vamos começar o programa de hoje falando com as mamães que ainda estão grávidas e com um checklist quase que interminável para preencher. Mas calma que no final tudo dá certo. E montar o quartinho do bebê, por exemplo, pode ser uma tarefa muito legal com dicas como essa que você confere agora no quadro Tem Criança em Casa com a Raíssa Lima. Olá! Hoje nós estamos aqui para falar de quarto de bebê e eu estou aqui para te dar 5 dicas de 5 ações que podem facilitar a escolha dos móveis. Para ficar mais fácil de você gravar, eu queria que você lembrasse das 5 letras do alfabeto. Nós vamos falar do amamentar, do brincar, dos cuidados, do dormir e da estocagem. O primeiro deles é o amamentar. Você passará horas amamentando. É preciso muito conforto. Procure uma poltrona ideal e a dica é escolher testando. O segundo deles é brincar. Então, o bebê não ficará somente no berço, ele também precisará de um local para se desenvolver. Você precisa deixar o espaço um pouco mais aberto, onde possa colocar talvez um tapete de atividades. Mas não fica por aí. Se você tiver um espaço embaixo da cama ou do berço, você pode usar caixotes. A gente em outro programa vai te ensinar a fazer um super fácil. Nessa terceira dica, nós falaremos sobre os cuidados com o bebê. E para isso, nós precisamos de um local para fazer a troca. E o trocador é um item essencial para o quarto. Então, você deve pensar onde localizá-lo. Muitas vezes ele pode ficar dentro do banheiro. Mas, se o bebê não tiver um banheiro próprio, você pode colocar ele dentro do quarto, próximo à porta. Assim, as trocas ficam super mais fáceis. Cuidado também com a altura. É muito importante que ele esteja na altura ideal para que você não fique com as costas doloridas. E para dormir, é preciso um espaço apropriado e aconchegante. Para isso, a nossa quarta dica é justamente essa. Pode ser berço, cama, montessoriana ou bicama. O importante é que você se atente às fases e aos melhores produtos. Falando do berço, que é o primeiro item e faz parte da primeira fase do bebê, você pode colocá-lo na parede principal do quarto, aquela que fica logo de frente, logo quando você entra na porta. Assim você pode dar aquela espiadinha de vez em quando. E outra coisa, é possível sim que o berço fique abaixo da janela. Só verifique se a janela tem a vedação correta. A cama auxiliar ou de apoio é um dos itens que é primeiramente excluído da lista de móveis. Então, para melhorar o funcionamento do quarto, você pode escolher móveis multifuncionais. Por exemplo, um berço, que logo depois do bebê crescido pode se transformar em uma cama. Para quartos pequenos ou divisão de cômodo com os pais, opte por um berço que acopla tudo em uma unidade só. Procure peças que solucionem em um único local mais de uma função. Para guardar os itens do bebê, os utensílios e os itens de higiene, as roupas, tudo aquilo que você tem para armazenar, você precisa de um local para estocagem. Essa é a nossa quinta dica. O trocador e o guarda-roupa podem servir perfeitamente para que você guarde isso. Mas há um segredo. No trocador, você deve guardar aquilo que é essencialmente usado na hora da sua troca. E no guarda-roupa, você guarda aquilo que é de estoque, aquilo que é em muita quantidade e que pode ser usado no primeiro ano do bebê. Deixe espaços livres. Um exemplo, cômoda precisa ficar próxima à saída da porta do banheiro para facilitar as trocas. E também a poltrona pode ficar próxima à janela para facilitar o banho de sol. Muitos estímulos e muita informação podem fazer com que o seu bebê não descanse direito. Então, você deve procurar diminuir tudo isso. Diminua as luzes, tire a TV do quarto e faça com que as cores sejam todas aconchegantes. E assim seu bebê vai aproveitar todo o espaço e descansar com muito mais prazer. Espero ter te ajudado a escolher os móveis do quartinho do seu bebê. Até mais! Todas as dicas são maravilhosas, mas as peças funcionais são, para mim, as principais. No decorrer dos próximos programas, você vai conferir algumas dessas peças que você pode colocar no quarto do bebê, mas também por toda a sua casa. A Raíssa Lima vai estar aqui mostrando, junto com a loja Reveste, alguns desses móveis que podem sim fazer a diferença na decoração, mas também na inteligência do seu espaço.
Agora, mudando de assunto, no último domingo os papais estiveram aqui e deram um show de criatividade e performance. Com certeza eles toparam o desafio e todos saíram muito vitoriosos. Os elogios foram diversos. Mas agora o nosso time voltou, está completo e Flávia Batista traz dicas de estilo. Você, por exemplo, sabe qual é o seu estilo? Como a gente se organizar depois da maternidade para se redescobrir? Você quer falar sobre isso? Flávia Batista traz dicas agora no quadro Moda e Beleza de Mãe para Mãe. Sabe aquela pessoa que veste um jeans e uma camiseta branca e fica super estilosa? E você, quando combina as duas peças, não consegue ficar igual? Depois do De Mãe para Mãe de hoje, eu te garanto, você vai conseguir. Sabe o que essa pessoa faz que você não faz? Usa e abusa dos truques de style. É pensar a roupa fora da caixa, inventar uma novidade que a deixe mais interessante. Hoje eu trago 3 dicas que vão te deixar uma verdadeira fashionista. Né? Moda é fácil, gente. A gente só precisa colocar a cabeça para pensar a melhor maneira de usar cada pecinha do nosso guarda-roupa. Agora eu quero ver todo mundo saindo aí super estilosa, viu? Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente volta para falar com as mulheres empreendedoras. Não saia daí. Você sabe dar preço ao seu produto ou serviço? Muitas vezes você tem habilidade, tem talento para o negócio, mas na hora de gerenciar as finanças acaba se perdendo. A Amanda Alicia fala hoje sobre como fazer a valorização certa do seu produto ou serviço no quadro Uma Mãe, um Propósito. Você começou a empreender e tem dificuldade na hora de precificar o seu produto? Hoje, com a ajuda de um especialista, eu vou te ajudar a saber cobrar o valor correto do seu produto ou serviço. O primeiro passo para descobrir o preço de venda é descobrir quanto custa produzir o seu produto. Depois que você descobriu o preço de custo, chegou a hora de formar o preço de venda. A definição do preço de venda é uma tarefa muito importante para o sucesso da sua empresa. Cobrar o preço errado pode significar prejuízo ou grandes perdas para o seu negócio. A maioria das mulheres que resolveram empreender tem muita dificuldade em saber qual é o valor que ela irá cobrar no seu produto. A Brenda é uma delas. Ela tenta hoje descobrir qual o valor que ela irá cobrar dos seus doces. Oi, eu me chamo Brenda, sou uma mãe empreendedora, resolvi fazer e vender doces, só que agora eu não sei quanto cobrar. O preço de venda é o valor que você irá cobrar do seu cliente e este valor deve suprir todos os seus custos. E para te ajudar hoje a você saber calcular o preço correto do seu produto, eu estou aqui com a contadora Raíza, que vai poder ajudar você. Meu nome é Raíza, sou contadora e hoje eu vou te ajudar a calcular o custo do produto. Existe o custo direto e o indireto. O custo do produto direto, ele está ligado à matéria-prima, embalagem, materiais que é aplicado diretamente na fabricação ou acabamento do produto. Já o indireto é a mão de obra, maquinário, aluguel do local, que pode ser da fábrica, o escritório e energia. O controle contábil de uma empresa e seu planejamento podem ser melhorados se os custos forem classificados e aplicados de maneira correta. Então, depois que você apura todos os custos diretos e indiretos, você aplica a porcentagem de ganhos. E aí, deu para você que está do outro lado saber qual o valor que você irá cobrar do seu produto? Olha, mas fique atentas, porque tem empresa que não sabe diferenciar e cobra um valor muito abaixo do possível. Não entre nessa competição perigosa, saiba valorizar o valor do seu produto. E até o próximo Uma Mãe, um Propósito. Tchau, tchau!
Tudo isso que você viu agora passa pela educação financeira. Nós também conversamos com 2 mulheres empreendedoras especialistas no assunto que vão nos mostrar agora como fazer o gerenciamento das finanças quando o assunto é negócio. A primeira experiência empreendedora da Jade foi no ramo de cozinha industrial. Ela conta que um dos seus maiores problemas foi atravessar a crise econômica, isso ainda em 2016, quando o país passava por um segundo ano de recessão consecutivo. E o que fez a empresária permanecer no mercado foi a experiência financeira. Você precisa ter uma ideia de negócio, mas muitas vezes você começa pela necessidade, que foi o meu caso. Eu comecei a empreender pela necessidade e a oportunidade que eu tive. Em questão do lado financeiro, eu já tinha uma experiência da empresa que eu trabalhava antes, do qual eu cuidava do dinheiro da empresa, dos sócios. E eu achava que por essa experiência eu conseguiria gerir toda a empresa. Crescer não é difícil, né? Para crescer você só precisa ter força de vontade, muito músculo empreendedor e você cresce. Só que quando você chega num patamar de crescimento e você se vê lá em cima, você lembra que você precisa de braços. Segundo um estudo do IBGE divulgado no ano passado, mais de 300 mil empresas foram fechadas no Brasil. Portanto, por 3 anos seguidos, o Brasil fechou mais empresas do que abriu. Na maioria dos casos, a falta de um planejamento e da gestão financeira foram as causas para o fechamento das empresas. A educadora financeira dá dicas para que o negócio não seja prejudicado pela má gestão do dinheiro. Precisa ter uma rotina mínima de planejamento. Planejamento para a semana, planejamento para o mês, para a quinzena, para o ano. Tá? Por que muitas empresas acabam gerando uma bola de neve quando chega na gestão financeira? Por não se atentar para muitas despesas que são diárias, certo? Despesas que em algumas consideramos como despesas invisíveis, que são alguns gastos que a empresa tem, mas que ela não coloca na planilha de custo. Mas que ao final do mês impacta diretamente no resultado. Então o empreendedor ele precisa se organizar, ele precisa ter um planejamento mínimo que seja, ele precisa estar atento ao mercado, o que ele vai fazer para que ele consiga ali aumentar a lucratividade da empresa. A Jade, por exemplo, que já sabe a importância da gestão financeira, abriu mais um negócio agora no ramo de sucos. E ela também resolveu ajudar a outras mulheres empreendedoras. E aí eu me organizei tanto que eu criei um novo nicho dentro da área de alimentação, que são cozinhas industriais. Esse nicho me deu liberdade para buscar conhecimento, para até cuidar de mim também, porque o empresário ele acaba ficando muito preso ali no dia a dia e ele esquece médico, férias, lazer. E foi nesse lazer, nesses estudos, nessas viagens que eu acabei descobrindo o empreendedorismo online. No próximo bloco, Tatiana Galli e Tayane Lobo falam sobre a fase das mordidas e também por que as crianças são inteligentes. No programa materno, claro que não faltam pautas sobre o universo infantil. E hoje nós vamos falar sobre a fase das mordidas. Qual mãe nunca se preocupou se o bebê vai morder ou vai chegar mordido da escolinha, por exemplo? Hoje a Tatiana Galli traz uma conversa com um especialista que vai nos dizer como agir e o que está acontecendo com essa criança que está mordendo. Passou por isso, já ouviu falar. Fases da mordida. Mas por que os bebês mordem? Por qual motivo eles se expressam pela mordida? Hoje, no quadro Meu Bebê Ativo, nós vamos saber exatamente o porquê isso acontece e o que fazer para ajudá-los. E hoje estamos aqui com a Raíssa Araújo, diretora pedagógica da creche Escola Imaginar, que trabalha com educação infantil. Raíssa, seja bem-vinda, obrigada. Raíssa, conta pra gente com qual frequência você se depara com esse tipo de situação de mordida aqui dentro da escola? Essa situação é muito frequente, tá? Porque as crianças elas estão numa fase onde a região oral
ela está em desenvolvimento. Então as crianças buscam solucionar os seus problemas, muitas vezes através de mordidas, ou tapas, ou puxões de cabelo, mas as mordidas é realmente algo que nos preocupa, porque preocupa também a família. Então, a partir do momento que a família está envolvida nesse processo, nós nos preocupamos em como nós podemos prevenir e cuidar das crianças que estão sendo mordidas, né? Ótimo, e falando em prevenção, dentro da área de desenvolvimento infantil, a gente estuda muito a relação do estresse, o estresse relacionado à mordida, né? Esse estresse, ele pode vir por um comportamento familiar, ele pode vir por um estresse oral mesmo, o nascimento dos dentes, né? E vale lembrar que essa fase oral, ela vai até os 2 anos, podendo se estender até 4, 5 anos de idade. Aqui dentro da escola, como vocês conseguem prevenir esse ato de mordidas com os coleguinhas? O primeiro ponto é a gente conseguir identificar qual o motivo, o que está ocasionando essa mordida, a ação de morder. O que está estressando a criança? É a disputa por um brinquedo? É um estresse familiar? É a falta de atividades prazerosas durante o período que está em casa ou mesmo na escola? Se é o convívio com os outros colegas, né? Porque assim, existem vários motivos, não é um só. E a gente precisa conseguir identificar qual o motivo que está ocasionando aquela situação e a partir daí cuidar para que não aconteça. Porque infelizmente vai ser inevitável acontecer em alguns momentos. Exatamente. E dentro de sala, normalmente as escolas trabalham com uma turma reduzida. Sim. E um maior número de profissionais dentro da escola. Com vocês, é do mesma forma? Vocês trabalham assim? Aqui nós temos uma média de 5 a 8 crianças por turma, cada turma com uma professora e uma cuidadora, para estar cuidando dessa situação e dessa rotina dentro de sala. Fora isso, a gente tem as tias que auxiliam no banho, por exemplo, no momento das refeições, para que nenhum tumulto ou nenhuma situação de confusão possa existir. Então a gente tenta amenizar essa situação estando de olho nas crianças, mas como eu já falei, muitas vezes é inevitável. A tia está perto, a professora está perto, mas por um piscar, uma situação momentânea pode acontecer a mordida. Enfim, as crianças nos cegam, né? Eu tenho uma criança de 4 anos de idade e o que a gente tem que tomar cuidado é não rotular as crianças por essa questão. Enfim, é uma expressão emocional, não é mesmo? Mas como a gente conversa, como vocês se comunicam com os pais das duas crianças, da criança que foi mordida e da criança que mordeu? Deve ser um pouquinho difícil essa comunicação. Sim, é difícil. O primeiro ponto é a rotulação. Sim. Porque não é só a família da criança que é mordida que sofre. A criança da família que morde também sofre. Porque ela não consegue compreender os reais motivos pelo qual isso está acontecendo. E se a família tem essa responsabilidade, então são muitos sentimentos de culpa. E da família da criança que é mordida é um desespero. E fica, como assim? Uma criança mordendo? Será que ele não percebe que está causando dor? Será que ele não entende que isso é ruim? Então são muitos questionamentos. E toda vez que nós vamos nos comunicar com uma determinada família, porque a transparência ela é importante, a escola precisa sempre comunicar o que aconteceu. Desde um pequeno, simples acidente com um lápis até uma mordida com algo mais grave, né? A família precisa estar ciente do que está acontecendo dentro da escola. Um ponto importante também é a questão do monitoramento, né? As salas são monitoradas, então os pais eles possuem acesso e por isso a confiança e a despreocupação, porque eles estão vendo como eles estão sendo cuidados, mas a questão é o que as professoras estão fazendo nesse momento? E aí entra como vamos conversar com os pais. Como vamos explicar para os pais que as crianças estão sendo cuidadas, que as crianças estão sendo acolhidas e que nós estamos tentando mediar os conflitos entre as crianças, porque essa é a função do adulto, mediar, ensinar o que a criança precisa fazer quando acontece determinado problema. Então essa abertura com os pais, essa conversa com os pais, claro, preservando a identidade da criança, que é importante para que ela não seja rotulada, mas assim, explicar
qual é o papel da escola, o que nós como escola estamos fazendo para prevenir e o que nós fizemos após o acontecimento. Nós cuidamos, colocamos gelo, ensinamos a criança que mordeu que ela causa dor, fazendo com que ela cuidasse do próprio ferimento do colega. Então essa conversa, e ela é muito bem recebida pelos pais, porque o pai se sente acolhido. Olha, eu tô passando por esse problema, mas a escola tá do meu lado. Pessoal, pois você, né, que tem essa criança pequena em casa, que tem um bebê na creche, se acalmem, se tranquilizem. Quem nunca passou por isso, pode ser que um dia vá passar. E hoje a gente agradece, Raíssa, por ter participado com a gente aqui do programa, ter esclarecido, né, algumas dúvidas de papais e mamães que estão colocando as crianças na escola ou que ainda vão colocar. É importante que vocês peguem todas essas informações, entendam elas, compreendam elas, porque pode ser que você passe por isso. E se você já passou por isso, vai lá no Instagram do De Mãe Pra Mãe SLZ e conta pra gente como foi essa sua experiência. Tchau, tchau! Para entender a criança, na maioria das vezes, a gente precisa entrar no mundo dela. E você já parou para perceber o quanto elas são inteligentes? Com certeza seu filho já disse algo que te surpreendeu. E você pode até ter perguntado, quem ensinou? Você sabia que estímulos ajudam a desenvolver algumas habilidades? Tayane Lobo fala sobre isso agora. As crianças de hoje são muito inteligentes. Isso é algo muito comum de se ouvir. Mas por que será que esses pequenos estão tão avançados? Vamos saber o que os pais pensam sobre isso? Ela já consegue ver o computador ou mesmo o celular e já consegue captar o inglês, o francês e o japonês. Então ela já sabe falar todos os números. Então é questão do DNA da época, das crianças de hoje. É mais inteligente do que a minha geração. Hoje em dia, existem muitos estudos científicos que mostram que os bebês têm uma enorme capacidade de aprender desde a barriga. Segundo o pediatra Carlos Crivellaro, os bebês não estão nascendo mais inteligentes, eles apenas estão sendo mais estimulados. Antigamente, os estímulos audiovisuais eram bem menores. Hoje em dia, brinquedos, aparelhos e utensílios domésticos se encarregam de promover aprendizado precoce aos pequenos. Além disso, os pais estão muito mais informados e preocupados em interagir com suas crianças. Quanto mais cedo as crianças forem estimuladas, mais cedo elas desenvolverão habilidades. Mas é importante ter equilíbrio e não forçar a criança a algo que ainda não é da capacidade dela. Comenta o que você pensa sobre isso no nosso Instagram, @demãepramãeslz. Até a próxima! Esse foi o De Mãe Pra Mãe de hoje, a gente espera que você tenha gostado. Continue com a gente em nossa rede social, @demãepramãeslz. Até o próximo domingo, tchau!